Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Edcast que vai falar sobre música e cerveja. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho alguns recados para você. Primeiro é que se você tem uma ideia na cabeça, quer fazer o podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com um produto prontinho, formatadinho para você postar nas suas redes sociais. Então, os contatos da Fornexus, o endereço do site da Fornexus, tudo isso está nos comentários fixados desse vídeo. E também, se você quer roupas super legais, com uma excelente qualidade, é só você entrar no site da Ripple, use ripple.com.br. Faz suas compras, escolhe suas roupas lá e no final digita o cupom EDUCA20. Você tem 20% de desconto nas suas compras. Tá esperando o quê? O endereço está aqui também nos comentários fixados desse vídeo. Agora a gente conversa com um músico. Esse cara já foi tido como o melhor guitarrista do Espírito Santo, um dos melhores do país. E aí, de bar em bar, tocando nos bares e tal, resolveu, depois de um tempo, ter a própria cervejaria. Saulo Simonazzi, tudo bom, Saulo? Beleza, Edu. Beleza, prazer. Seja bem-vindo, prazer é todo nosso. Obrigado aqui pelo convite aí. Legal. Vai ser uma honra. Primeiro vamos falar de música, né? Que é a sua origem, na verdade, né? é só música. Cerveja eu sou, assim... Consumidor só. Estou iniciando nesse lance, mas tem uma visão meio que disso que você falou, de consumidor, de estar presente nas casas de show e tal. E é isso que eu trago para o negócio, assim, nessa Entendi. Visão de consumidor mesmo. Música, como é que começou a sua história na música? Cara, assim, eu fui fisgado mesmo, fui aquela coisa quando você bate o olho principalmente a guitarra, que foi uma coisa que me levou para a música, né? Eu sempre, como uma criança, assim, gostava de ouvir música. Acho que tem uma memória musical, assim, de ouvir rádio e gostar de música. Mas você tinha isso na família também? E assim, os irmãos, assim, eu era o caçula de uma família de 5 homens, né, cara? E a galera lá em casa, todo mundo ouvia muita música, assim. Quando eu via guitarra elétrica, assim, acho que na televisão e depois... isso me deu assim, mexeu com você? Mexeu. É uma coisa que me deu me despertou uma coisa bem forte, assim. E aí o tempo foi passando e tal. E foi quando eu já morando em Brasília, eu fui para lá novo, assim, né? Fui para lá com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E aí fiquei bastante tempo em Brasília. Lá que o lance... assim, a oportunidade de ter contato com o instrumento, de ver pessoas tocando na rua e assim, um movimento daquela onda dos anos 80 exatamente de Brasília, isso que eu ia te falar. Tem as bandas de Brasília dos anos 80, foi famosíssimo, Legião, Capital Inicial. E essa música, essas bandas e essa galera, né, eles circulavam pelas escolas, no bairro, assim. E eu, muito novo, cara, comecei a tocar na escola com os amigos, e aí essa galera toda fazia parte Você conheceu esses caras? Conheci a galera toda, fazia parte do universo. Eu sou mais novo, né, que eles um pouco, mas assim, eram pessoas que você via, assim, a gente ia ver show e tal, né? E eu, cara, assim, eu me achava me cara de pau, assim, mas corajoso, porque muito novo a gente ia para um programa de televisão tocar, já montava uma bandinha para a escola tocar. Qual foi a sua primeira banda? Cara, lá era Clave de Sol, em Brasília. Acho que tinha aqui também. É um nome meio clichê, assim. Nome mas na escola surgiu essa galera, assim, e aí, cara, a gente se aventurou a começar a fazer essa coisa, alugar uma sala. Em Brasília tinha centros, assim, comerciais que eram exclusivos para bandas. As bandas invadiam, tipo... Que legal. Venâncio 2000, que era na Asa Norte. E mesmo você tem uma coisa lá muito planejada, assim, do comércio entre quadras, né? Muitas salas comerciais, né? E a gente alugava uma salinha, quer dizer, começamos a ensaiar numa garagem do prédio. E depois que não dava mais, porque os vizinhos acho que devem estar dando uma chiada, né? Tivemos que alugar uma salinha, dividir com outra banda e tal. E, pô, era uma época, assim, muito efervescente. E aí, quando eu venho para Vitória, essa coisa, assim, logo me enturmando, na escola também, sempre na escola, né? Eu caí na sala de Alexandre Lima, assim, no Salesiano e tal. Então, essas coincidências, assim, que
continuam... Vão te conduzindo assim, quando você vê, você está envolvido até o, até o pescoço, né? Quando você estava em Brasília, você chegou a ser colega desses caras que estouraram na música? Colegas de escola? Eu tenho, por exemplo, amigos assim, por exemplo, da minha sala, né? A família do Kiko e do Beto Pérez, que são do Nat Roots, né? Até hoje fazem parte dessa galera. A Siang foi da minha sala, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Então, e assim, na escola frequentava, eu vi o Louro, que morava perto ali do CEUB, eu estudava no CEUB, né? Então era o CEUB era do pré até a universidade, né, cara? Então, é uma escola gigantesca, assim, né? Com um centro esportivo, então você circulava no meio de todo mundo, né, eu te pergunto pelo seguinte, teve algum momento que você viu, pô, esses caras estão fazendo sucesso, esses caras estão estourando, esses caras estão indo para frente. Falou, vamos também, vamos embalado também. Teve esse momento? Sempre, eu acho que desde muito cedo, porque eu falei para você que, pô, sei lá, com 13, 14 anos a gente já ia querer tocar, ia pro programa de televisão, assim, na rádio, na TV Nacional, né, cara? Então, porque já se acreditava que aquilo dava para rolar, né? Era muito... A gente respirava música todo final de semana, todo dia, se pudesse, algum show, era show, ou mesmo shows de bandas que já estavam, tipo Mel da Terra, uma banda de Brasília de meio progressivo, assim, que já estava num nível mais... né? Aí às vezes ia no Capital, que era o começo dos caras, assim, naqueles shows que a gente vê nos filmes aí da galera entre as quadras, ali montava um palquinho e a gente via, né? Isso tinha, cara, todo centro cultural, teatro, enfim. Eu vi... Era uma época muito intensa, assim, de música, né? De produção musical. Produção musical. A cena de Brasília surgiu nessa época. Exatamente, né? no início dos anos 80, né? Então, eu tive a sorte de viver essa época e isso me influenciou bastante. Assim, na verdade, a paixão começou antes, mas acho que esse impulso, foi lá. Porque você vê tudo acontecendo à sua volta. E aí né? você passa a acreditar, né, cara? Exatamente. Quando acontece muito perto de você, assim, você passa a acreditar que aquilo é possível, né? Você tem alguma história específica com algum desses caras que estouraram depois? Cara, assim, dessas coisas de ver na escola, de às vezes você tá num recreio e assim os caras passam no final da escola para namorar alguma menina, pegar alguma namorada, assim. Então, e não eram pessoas ainda... A música facilita bastante, com certeza. Né? Mas não era ainda, eles não eram astros ainda. Eles eram só os caras que tocavam. É justamente por isso que eu tô te perguntando, porque, pô, de repente você vê o cara que tocava lá, e você ia no show do cara, entre as quadras, lá, ia no palquinho. Aí, de repente, você muda o canal e você vê o cara num programa de televisão nacional, na Globo, por exemplo, numa outra TV e tal, fazendo sucesso, fazendo show e não sei o que e tal, entendeu? A galera mesmo que era da minha sala, por exemplo, era ninguém que ia pro final de semana passar o final de semana na casa dos caras, tipo o Kiko, né, do guitarrista do Nat Roots, né? Tem uma história, por exemplo, do Kiko, assim, o Kiko é mais novo que eu, na verdade o irmão dele é da minha sala, era um ano mais novo que eu, o Kiko. E aí, cara, tem uma história que a gente tem registrado em foto, assim, eu vim para Vitória, né? E aí logo na sequência, quando eu comecei a tocar aqui, minha banda, que era o Combatentes da Cidade com o Alexandre, a gente foi para Brasília tocar. E quando eu saí de Brasília, o Kiko um ano de diferença, às vezes faz uma, né? Ele era mais... Quando eu voltei para fazer esse show, foi na Concha Acústica de Brasília, no parque... Na época era Parque Rogério Piton Farias, né? Já ele mudou, Parque da Cidade hoje. E aí eu fui sem guitarra para Brasília, porque eu liguei para os caras e falei, pô, bicho, vocês me emprestam guitarra porque eu ia viajar com guitarra, né? É sempre difícil, avião, com instrumento, é sempre difícil. Falei, pô, me empresta. Aí tem uma foto, assim, e eu botei o Kiko, foi pro palco, assim, né? Então tem ele, essa guitarra, que acho que foi a primeira guitarra que ele ganhou, assim, né? Uma guitarra pretinha, linda, uma Kramer. E eu tocando com a guitarra e tem uma foto na concha acústica dele agachadinho, assim, tipo de hold, assim, vigiando a guitarra. Isso, pô, depois dessa época, eu já postei nas redes sociais, ele comenta, pô, minha guitarra, e aí a galera de lá também. Porque tem muitos músicos, assim, que tem essa lembrança da nossa adolescência mesmo, né, cara? E músico não empresta instrumento assim, não, né? Não, porra.
é difícil, né? Ter um xodó, né? É, exatamente. Isso hoje mais ainda, porque os instrumentos eles foram mudando, assim. Os instrumentos antigos, hoje eles têm um valor assim muito grande, né? É verdade. Dependendo então, da marca, são salto, procurados, né? Hoje difícil na verdade achar. Tudo antigo, né? Com carro acontece também, né? Aqueles carrinhos que você não dava nada. Depende, né? Mas instrumento musical é muito mais fácil acontecer, principalmente com as marcas consagradas, Fender, os Gibson. Algumas guitarras dessas hoje valem uma fortuna. Vale uma grana. Então ficou mais essa coisa de emprestar mesmo. Mas nessa época era e assim, a galera ainda era início assim, do lance, com certeza, né? Com certeza. Enfim, então foi viver em Brasília nessa época foi realmente uma coisa que talvez tenha mudado um pouco essa minha vontade de fazer música, assim, né? Deve ter aguçado essa vontade, né? Por causa do movimento, por causa da cena e tal, né? Ao mesmo tempo, eu venho para Vitória depois e aí eu tô nessa aqui, tô em Vitória, né? E eu adoro Vitória, e depois foi ficando mais difícil de também querer, assim, sair, né? Apesar de ter rodado, feito coisas, assim, e tido oportunidades também, mas eu resolvi ficar aqui mesmo. Você teve uma banda, a sua primeira banda foi com Alexandre Lima? Aqui em Vitória, assim, autoral, né? Era só autoral. E nem no começo, durante muito tempo, eu percorri essas bandas autorais todas. E tive, assim, até pouca gente sabe, assim, mas eu tenho passagem pelo Lordose, por exemplo, pelo Uru Blues, né? Assim, o Pé do Lixo, por exemplo, na formação inicial. Você assim, estava também. lá. Eu estava lá. Você passou por todas elas, né? Você passou então, por todas elas. Como eu estava circulando, assim, e já era um músico, assim, porque comecei muito novo, já com uma certa experiência mais do que essa galera que estava, né, na primeira experiência, assim, eu já vinha, era novo, mas já tinha uma... Então a galera me convidava para, às vezes, participar desses inícios, assim, né? Mas você estudou música? Você estudou para ser músico? Você é músico? Na verdade, assim... De formação? Então, eu não tenho formação acadêmica, né, na música, mas eu estudo até, assim, eu sou estudioso da música até hoje. É um autodidata, autodidata, né? E na verdade isso eu tenho muito material, assim, de música, de músicos, né, métodos e tal. E eu estava até vendo uma coisa que, assim, sempre eu dou uma revisitada, né, de um guitarrista americano chamado Pat Martino. Ele até faleceu esse ano, né, um guitarrista de jazz, assim. E ele falando exatamente sobre isso, assim, que às vezes a maneira como você decifra alguma dessas coisas, que seja a linguagem musical, muitas vezes isso te leva para uma descoberta própria. Então, às vezes, o cara é mais fácil para ele não seguir um método tradicional de ensino, né? E procurar ele mesmo um caminho. Depende, né? Da forma como você vê, como o cara vê a música, como, né? Ele enxerga, ouve, como é que ele se comporta, como é que a música bate nele. Exato. Então, cara, e esse cara, o Pat Martino, ele é uma referência, assim, nessa coisa do entendimento da lógica, não só da linguagem musical, mas da aplicação no instrumento, né? Na guitarra, que é o instrumento dele. Então, entendi. Eu sou muito curioso com esse lance. Assim, eu estudo, assim, não paro de... Eu dou aula também de música há muito tempo, né? Então isso te mantém... afiado, né? Você vai tendo que ter então, sempre... na verdade, para mim é muito mais prazeroso até do que uma coisa assim... assim, eu comecei a entrevista falando que você foi considerado, ou é considerado, o melhor guitarrista do estado. Isso foi um tempo, teve essa parada, né? Cara, eu assim, na verdade, numa boa, assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, assim. E também tenho consciência de que assim, a arte, de uma forma geral, essa coisa de você colocar como o melhor, assim, eu acho isso muito difícil, assim. Eu acho que, assim, aqui para nossa realidade, isso é encarado meio como referência, assim. Aí, se como você... uma referência. Isso. Não, eu acho assim, eu também tenho consciência de que, assim, eu tenho ainda hoje, né, depois de tanta estrada, assim, tantos anos, eu tenho uma carreira, uma coisa que as pessoas podem se
se mirar, né? Uhum. E tem muita gente que me procura para isso, né? Uhum. Seja pais de filhos que falam, pô, eu dou aula para hoje gente nos Estados Unidos, eu dou aula. Que legal. Tem assim, ainda muita gente me procura pô, meu filho gosta de música, então eu adoro isso, assim. Uhum. Então isso, na verdade, é uma referência, né, cara? E assim, eu consegui fazer, e não são tantos músicos, eu tô falando da história mesmo da classe artística do Espírito Santo, que conseguiram sobreviver exclusivamente de música. Né? Isso que a gente vai chegar lá também. O que eu queria te perguntar é o seguinte, falando dessa coisa de ser o melhor guitarrista e tal. Eu fiz uma entrevista com o Edu Ardanui, que foi o guitarrista do Dr. Sim. Conheci o Edu na época eu fui coordenador da MT, que é uma escola de São Paulo que tinha uma ligação. E o Edu veio no lançamento, depois ele veio participar de festivais. De vez em quando ele estava aí participando de alguma coisa, vinha para fazer um workshop e acabava fazendo um show, não sei o que e tal. E aí ele foi considerado o melhor guitarrista do país. Passou um tempo fora do país, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, não sei o que e tal. E ele falava que, assim, nessa época, era 14 horas praticando, 12 horas praticando. Você chegou a isso também? Eu cheguei a isso, assim. Acho que todo mundo que quer conseguir uma proficiência, né, em alguma coisa, cara, não tem atalho. É trabalho duro, né? Pô, mas 14 horas eu ficava assim, eu lembro assim que, cara, eu na minha época áurea assim de muito estudo, eu acordava, né? Ia para a escola, para a faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de comunicação, né? Legal. Curso. Jornalismo? Não, eu fiz publicidade. Mas naquela época era metade do curso dividido, né? Depois você escolhia, né? Então, antes mesmo da faculdade, assim, no período de escola eu acordava cedo, ia para a escola, chegava em casa, cara, almoçava, e eu tocava até a noite. Até na hora de dormir. Eu tocava 12 horas, 10. A média era 10 horas no mínimo, né? Isso era todo dia. Direto. Todo dia, sem parar. Às vezes parar para dar uma... Né? E aí a galera, pô, vamos mergulhar, vamos jogar bola. E eu era estranho, assim, eu ficava naquela onda ali. Essas pessoas, às vezes, pô, meus amigos mesmo, que às vezes, pô, venciam pelo cansaço, ia lá para casa para me ficar vendo eu estudar, né, cara? Então, mas eu gostava muito de guitarra, assim... Isso não atrapalhou a sua vida social, não, cara? Não, pouco, sim. Mas eu digo, cara, que isso... acho que é característica minha de personalidade, assim. Eu fico muito feliz sozinho, saca? Com a guitarra, com o violão, com a música, né? Tem que saber se comportar com você mesmo, né? Sozinho. Você tem que Nem ser... todo mundo consegue, é verdade. Então, eu gosto desse... É meio introspectivo, eu sou uma pessoa que tem concentração e tal, então são características da minha personalidade. Então, para mim foi fácil. Né? E, além de tudo, existe uma paixão muito grande, né? Envolvida assim, no lance da guitarra, de querer... tirar o máximo, me aproximar dos meus ídolos, né? Aquele som de guitarra, eu queria alcançar tudo isso, né? Quem então, são os seus ídolos? Cada hora era um, né, cara? Então eu passei pela história da guitarra. Sempre rock and roll? Não, já blues, jazz, música brasileira. Eu tenho lá em casa eu costumo dizer assim, tem o disco do Metallica, letra M, antes tem o Martim da Vila, né? Então é bem... Legal. Mas assim, música para mim não tem essa coisa de... Eu gosto de música de vários gêneros, assim. Agora, a guitarra sempre foi uma coisa que me moveu, assim, né? Então, lógico, é mais natural que me aproxime mais de alguns gêneros, que a guitarra é o coadjuvante, assim, que ela tem um papel importante. Então, agora, voltando aí no lance dos estudos, né, da dedicação. Isso. E era muito prazeroso, cara. Ainda hoje, lógico que hoje eu não passo mais esse tempo todo, mas eu mesmo ainda... Porque você tem filho para criar, né? Família, tem mulher, negócio para tocar. Exatamente. Mas assim, eu ainda reservo uma parte do dia para tocar, para colocar os dedinhos, porque a gente sabe, cara, que é uma coisa de... o que você falou, que o Edu falou, né? Você tem que exercitar, assim, porque você vai perdendo, assim, e o cérebro ele continua mandando as informações, assim, ele quer, né? E mas o corpo, você não acompanha, né? Você não treinar, vai não vai perdendo, acompanhar. Então, e aí também tem uma coisa também de você, isso que eu falo muito para meus alunos, assim, é importante você ter consciência sua, assim, de onde você quer chegar, das suas limitações físicas também, né?
para você não criar nenhum tipo de frustração e você poder entregar o melhor, assim. Porque, assim, às vezes você tem um senso estético, muito para um tipo de som que às vezes você não vai conseguir fazer. Então é importante o autoconhecimento, assim, para você ficar tranquilo. A gente sabe que a coisa do instrumentista, assim, da coisa do instrumento, na técnica, ela é uma coisa que precisa muito de dedicação. E por isso, exatamente, voltando agora naquela coisa que você falou, melhor. Eu sei o que eu sou, né? Você sabe o que você entrega e você sabe quais são as suas exato, limitações. Então eu sei, eu me conheço, assim. E assim, eu procurei me realizar e ficar feliz com aquilo, cara. Sabe? Você vive de música hoje? Vivo já tem bastante tempo que é música exclusivamente. Lógico que agora a música ela se expandiu para outras coisas. Ela me levou para a coisa do entretenimento, do pub, né? de ter uma casa de da cervejaria. E que me levou para a cervejaria e tal. Mas viver de música é dando aula de música, é tocando em banda... Já produzindo, já fazendo tudo, cara. Música já... E assim, isso é uma coisa que... A melhor coisa que eu faço, e que me dá mais prazer, é chegar num dia assim, que eu falo, e ir tocar uma coisa que eu gosto, sabe? Aquilo ainda continua sendo aquele lance que... Legal, sabe aquele negócio de você sair de casa mesmo que não tenha grana? Tem essa fábula, né, do músico, né? E assim, eu ainda isso me motiva muito, assim, sair de casa para tocar uma coisa que eu gosto. Porque com esse ritmo, tem uma hora que a tendência é o cara encher o saco, falar, não aguento mais isso, não sei o que e tal. Eu acredito, assim, talvez eu tenha dado um pouco de sorte também, ou na verdade não é sorte, na verdade é consequência das escolhas, né? Então cara, eu sempre toquei, sempre toco coisas que são prazerosas para mim. Eu nunca precisei fazer concessão, assim, de tocar, por exemplo, numa banda... estilos de música que não me agradam. Isso é muito comum, principalmente para quem é só instrumentista, né? Mas aí depois que eu comecei a cantar, as escolhas começaram a passaram a ser minhas as escolhas, em termos de estética, de música. E também, isso, lógico que tem um impacto assim, sobre o futuro, né? Então, a gente se conhecendo e assim, conhecendo seu senso estético, sabendo para onde vai, até onde eu posso chegar, você não cria muita ilusão, né? Aquela coisa, você é famoso, vou lançar um disco. Não, eu tenho, e eu sempre soube assim, o meu mercado, onde eu queria transitar, né? Para ficar feliz mesmo, pra sair de casa feliz, né, cara? É bom que você tá falando disso, porque você falou que você tocou na Manimal, no Pé do Lixo, nessas bandas todas. Taubatense, o Manimal Alexandre. Tudo bem. Mas aí o pessoal do Pé do Lixo te convidou para tocar, você fez alguma coisa? Na verdade, quando o Pé do Lixo nasceu, eu sou os primeiros ensaios, ainda sem nome, e a primeira música é minha. Legal. Aí você circulou nessas bandas. Como é que você enxergou esse movimento? Porque esse foi um movimento dos anos 1990, começo de 2000, né? Que foi um boom da música daqui do Espírito Santo, fez muito sucesso, teve o Festival de AD que encheu de gente, dava 20 mil, 30 mil pessoas. Cara, geralmente quando eu falo, assim, muita gente, eu sempre falo isso, eu gosto de falar. E eu falava também para esses atores, assim, para quem estava na hora lá. Eu gosto de ver a coisa assim, do big picture, assim, a foto toda, né? Então, na verdade, esse movimento que você está se referindo, que é na verdade dos anos 2000 já, né? Final do 90. Final de 90, 2000. Exatamente. Ele é mais um movimento, assim. O Espírito Santo ele experimentou outras fases, né? Então, anterior a esse movimento aí, por exemplo, teve aquela fase que é Rock in Rio, né? Que era o Thor, Ó de Anjo, né? E esse movimento ele é um pouco depois daquele verão pré-show que tinha Lula, Carlos Papel, Bona, né? Então, tudo isso são movimentos, né? E antes ainda, você teve a geração dos mamíferos, que é super importante, né? Paulo Branco, Chico Lessa, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas e tentar situar. Até chegar naquele momento lá. Isso. E aí depois, hoje você tem um artista como o Silva no mainstream, né, cara? Então a gente nunca teve esse lance. Então nós estamos... É por isso que é legal você olhar para tudo e para você poder pesar, tem saudade daquilo? Agora tá muito melhor, né, cara? Então, cara, você não acha que, assim,
Porque foi um movimento que veio e sumiu, né? Começou nos anos 90, 2000, de repente aí teve lá o calote do Festival do Dia D lá. O que eu tinha de crítica... Sumiu, todo mundo sumiu, cara. O que eu tinha de crítica, e assim, o que eu acho que as pessoas têm que ter muita atenção para isso é o seguinte, é que eu sempre achei um pouco assim, eu sempre me envolvi com a música e sempre percebo nas pessoas que se envolvem com música, pessoas sérias, uma coisa de entrega, assim, que é aquela coisa de estudo, de pesquisa, não precisa ser uma coisa, estudo técnico chato não, mas uma coisa assim de conhecimento mesmo, saca? Uhum. E eu senti um pouco essa geração de final dos anos 90 e 2000, um pouco pretensiosa, assim, saca? De já começando e já achando que, né? Uhum. Assim, eu acho que as coisas, cara, elas acontecem de uma forma orgânica e natural, saca? Então, eu acho que ali tinha uma certa ilusão, assim. Você não acha que de repente faltou de alguma forma estruturar a cena? Eu acho que sim. Então é isso que eu estou falando. Era um pouco ilusão porque você tinha pessoas pouco preparadas, vendendo conceitos às vezes que não tinham uma verdade tão, saca? Era só a ponta do iceberg. Uhum. O que tinha por baixo às vezes não era muito sólido, né? Eu acho que e eu estou falando isso porque eu vivi um outro meio, eu pude perceber como é que as coisas nascem, né? Que é o caso de Brasília, assim. Uhum. Então eu vi aqui diferente. Uma coisa um pouco mais ainda a galera aprendendo a tocar e já achando que tava né? Uhum. Essa música, então, calma, vamos, cara, baixa a bola, né? Uhum. Eu acho que faltou um pouco isso, faltou pé no chão, assim. Porque também não tem como não deslumbrar, né? Você vai para um show com 30 mil pessoas gritando e cantando a música que você fez, pô. Aí vem a Sony, vai querer fechar com você, aí vem uma gravadora, vai querer fechar com você. No caso, por exemplo, então, até o lance do Congo, né? Que, do rock Congo, da mistura. Que chegou com um casaca, assim. Mas ele nasce, então, antes até, né, cara? No começo dos anos 90, tem um show no Carlos Gomes que o Alexandre fez com o maestro Jaciguai Lins. Isso, né? O Amaro veio aqui, ele contou essa história. Eu tava fazia parte da banda nessa... Onipresente. Eu tava lá, era guitarrista desse lance, né? E frequentava a casa de Alexandre, Jaciguai e tal. Então, ali, você vê quanto tempo depois que demorou para maturar a ideia. Mas mesmo assim, eu acho que não tinha uma conexão entre esse início do Jaciguai com o Alexandre por exemplo, o Casaca. Não existiu ali. Como o Animal teve, né? Como o Animal teve, porque foi o. Que já era natural, exato. Exatamente. Já era natural. Agora, isso não se espalhou para a cena pop, assim, saca? Ela não foi uma coisa. Orgânica. Dividida e com. Porque, cara, essas coisas elas têm que. Quando você. Como é que. Não é se apoderar, mas é como você defende um ritmo folclórico tão forte, né, para uma cultura, você tem que explicar isso de uma forma bastante responsável, assim. E eu não estou falando nem como crítica, assim, é só uma observação de alguém que, saca, estava vendo as coisas assim. Então eu falava isso, cara, vamos, como o Jaciguai já uma vez, ele fez uma anotação rítmica num papel de guardanapo e me deu assim, olha isso aí. Então tinha ali era uma tentativa de explicar uma coisa que é séria, não pode achar que, vamos lá que vai ser, pega uns elementos, sabe? Eu acho que eu acho que assim as coisas acontecem quando elas são levadas a sério mesmo, né? E eu não estou falando que ninguém não levou a sério, mas eu acho que faltou um pouco mais de um mergulho um pouco mais profundo, assim. Beber mais essas raízes de Congo, da música. E dar um tempo também para as coisas, né? Acontecerem. Eu acho que, na verdade, essa época aí já era o início de uma vida meio efêmera das coisas, né, cara? A gente ali estava começando uma era digital até na música, né? E isso, até a pressa das gravadoras em
né? Eu estava conversando com a Mara aqui que foi uma coisa assim, você conseguia fazer o seu CD, rodar o seu CD, gravar, você conseguia gravar o seu CD, você não precisava de uma gravadora mais para fazer isso, né? Você conseguia fazer isso, né? Ficou acessível, assim, ficou né? muito acessível. Agora, eu acho que nessa coisa do folclore, do ritmo, assim, da defesa da levada, da célula rítmica, precisa uma seriedade, assim. Eu acho que precisa... Você acha que precisa tratar de uma forma diferente? Eu acho que... E principalmente de uma forma educativa até, né? Didática. Porque isso precisa fazer parte aquela coisa que a gente chega no Pernambuco, tal, e você tem uma coisa ali muito presente das crianças, né? E que essa conexão do folclore está em todos os lugares que você vai, né? E aqui eu sentia uma coisa estava um pouco forçado, assim, saca? Eu estava querendo colocar o carro na frente dos bois, assim, estava apressando muito o lance. Acho que faltou dar uma maturada. Talvez é só isso, é um tempo, assim, né? E aí eu acho que isso, para esse período aí, tiveram algum... Eu participei também de um momento, assim, que, por exemplo, o Lordose teve super importante no Circo Voador. Que ano era aquilo, cara? Era início dos anos 90. 90 e alguma coisa. Né? Um lance no circo, que era a última edição do festival Super Demo, feito pela Elza Cohen. E nesse festival, cara, acho que todas as bandas que tocaram lá estouraram. Acho que com exceção de duas. O Lordose e um tal de Piu Piu lá, que era um cara muito louco, entrou pegando fogo no palco e tal. Mas assim, ó, você vê quem que fechou a noite? Chico Science. E quem tava lá? Gabriel Pensador, era um moleque, ele ia com os moleques dos skatistas. Tinha uma verdade. O cara ia com os skatistas, assim, com a galera da galera dele. E moleque, né? E todas essas bandas que tocaram nesse festival aconteceram, assim, né? E na plateia, Herbert Viana, Regina Casé, né? Que era a pegada do Circo Voador, sempre Circo Voador, os artistas de ver e a galera nova e tal. Então, esse também foi, assim, o Lordose para mim era eu acho uma banda sensacional, assim, cara. Acho que muito, muito criativo, assim. Uma pena que não tenha rolado, mas eu acho que faltava isso. Naquele momento, eles precisavam de ir para o Rio, porque era ainda no final dessa cultura, assim, de que você tem que estar lá. E tem também o negócio de que você tem que se sustentar, né, bicho? Você precisa ganhar grana, você precisa ter um emprego, vai constituir família, né? Precisa desse tipo de coisa. Você não pode simplesmente largar tudo, vou. Tem muita gente que faz isso, ok, dá certo, muita gente dá errado. Agora, é difícil você tomar essa decisão. Sim, né? Aí que tem essa coisa também de se conhecer, né, cara? É aquele autoconhecimento. Até onde você pode ir. Até você pode ir. Então, exatamente. O lance da música, eu já vi muitos e artistas assim, que passaram por um momento dessa decisão assim e depois estouraram até. Mas eu acho que assim, uma coisa, eu sou muito pé no chão, saca? Então, assim, quando eu escolhi viver de música, foi quando eu tinha certeza. Quando é que foi esse momento? Cara, foi assim, depois de ter passado por esses lances aí, como eu fiz faculdade de comunicação, porque não tinha música na época aqui, né? E eu fui fazer a inscrição no curso, no terceiro ano, né? Para fazer medicina. Aí chegou na hora de fazer a inscrição do vestibular, falei, cara, se eu fizer medicina, eu vou ter que largar a música, né? Falei, o que eu vou fazer? A dedicação, né? É muito maior que você tem que ter medicina. Eu ia esquecer ali, aquela hora assim, eu vou jogar a guitarra de um lado e vou pegar um estetoscópio, né? E aí eu falei, não, vou fazer comunicação, mas eu sempre tive uma ideia do que eu queria. Não, vou fazer comunicação porque eu queria escrever sobre música, né? De repente ir para os Estados Unidos para estudar. Tinha uma coisa, eu lia muito essas revistas gringas, Guitar Player, Guitar World, que tinha transcrições e reportagens mais técnicas sobre a guitarra e tal. Eu falei, pô, é isso que eu vou seguir. Primeiro, minha ideia inicial era até coisa do jornalismo. Lá dentro da faculdade, aí você vai vendo outras coisas, eu falei, vou fazer publicidade, porque aí eu já pensei, pô, vou fazer marketing, vou trabalhar em gravadora, na parte artística também. Com música, mas eu queria defender
que é essa coisa, assim, se der tudo errado, eu tenho onde me segurar. Exatamente. Então eu estava pensando dessa forma, né? O lance do pé no chão, né? E aí eu me formei, falei, quando eu formei, cara, eu já sempre toquei, dando aula, moleque, assim, já trabalhei desde os 14, 15 anos, já dava aula, tocava, ganhava minha grana, assim. E quando eu formei, eu falei, porra, formei, agora não vou... Vou fazer o quê? Vou ter que trabalhar com essa parada, né? Aí cheguei a fazer um curso de pós-graduação na área de marketing, já pensando nesse mercado de gravadora. No mercado eu fui no Rio, lá na Sony na época, e pô, fui no departamento de marketing. Falei, isso aqui, parada é maneira, né? E aí terminei já na pós-graduação, recebi um convite para trabalhar no mercado, que eu nunca tinha feito estágio, cara, tocando. Eu fui aquele estudante de comunicação que não fiz estágio, que eu não ia nos encontros de nada, só era música e ia lá de vez em quando assistia a aula. Até atrasei o curso por conta de que a UFES tem essa possibilidade de você pegar menos matérias e tal, né? Eu peguei menos, eu fiquei reprovado mesmo por falta mesmo, cara. Que, pô, era tipo quinta-feira à noite a aula e eu tocava toda quinta, né? Então eu falei, mas você tocava já no circuito de bares ou você tocava em casamento? Não, eu fui esse lance de casamento e evento fui bem depois, assim. Eu tocava, era bar ou show mesmo, essa coisa ou autoral ou já o barzinho, né? Então quando durante a pós-graduação pintou um convite, eu fui trabalhar. Eu falei, pô, tem que trabalhar para ver para que serviu isso tudo, né? E aí, cara, a música realmente aí foi aquela hora que a música deu uma por necessidade. Você começa a se envolver no trabalho, as coisas vão começar. A vida é uma loucura, né, cara? Você começa assim, abrir a movediça te puxar. É verdade. E aí teve uma hora que eu me olhei no espelho e falei, cara, eu tava ficando meio triste, assim, né? Longe da música, né? Afastado, nunca longe, mas afastado. E aí, essa coisa da prática, quando você vai pro palco, cara, e você não tem segurança, assim, não segurança, mas assim, acaba faltando também a segurança, porque você já não tá você não tem a prática, você não praticou, né? Você não tá tocando durante o dia, você não teve tempo para preparar aquele lance, e aquilo me deixou meio assim, pô, tipo, você se sentir nu, assim, né, cara, meio... E aí aquilo me incomodou, eu falei, cara... Aí eu falei, não, aí foi uma decisão, vou largar tudo e vou me dedicar à música, e foi excelente, cara, foi excelente. Aí sim, então isso já tem, assim, pô, mais de 20 anos, né? Como é que é, cara, você fala assim, vou me dedicar só à música, no mercado que a gente tem aqui, que não é um mercado... Então, e é isso que eu falo pra galera, assim, cara, essa primeira decisão é uma questão humana, assim, de felicidade própria, né? De você, assim, ou você vai se enterrar num trabalho que não te dá prazer e que você, por mais que tenha qualquer que seja o benefício financeiro ou tal, mas o mundo... Para quem gosta de música, que quer uma coisa mais tranquila, o mundo corporativo é pesado, né, cara? Então, a primeira coisa foi minha saúde mental. Assim, eu falei, bicho, é música. Aí, a partir desse momento, você tem que... Eu, por exemplo, eu tenho umas ideias assim que era uma abrangência maior da minha área de atuação. Como assim? Então, eu dou aula, e sempre dei aula. A aula era uma coisa que já te dava uma grana. Me dava uma grana fixa. Além da aula, você pode tocar e aí começar assim. Aí eu comecei a entrar num outro mercado, que era um mercado que também é legal, que aí precisa de você ser dono do business, que é o mundo corporativo, essa coisa de entregar projetos para a empresa, enfim. E além de todas as outras coisas, de show como artista, né? Ou produzir disco, ou gravar. Então, os braços, eles ficam... E aí você fica menos... mais longe, né? Fica menos dependente das coisas mais sazonais, assim, essa coisa de o telefone tocar para... Mas a música sempre é assim para qualquer um. Quanto mais braços você tiver, às vezes... Você não consegue segurar nada, né? Isso acontece com qualquer profissão, na verdade. Mas assim,
você vai ficando menos vulnerável, né, cara? Uhum. Então eu sempre diversifiquei bastante o lance, né? Você já gravou discos seus, Gravei autorais? gravei disco pros outros, gravei disco meu. Quantos discos você tem? Na verdade, eu tenho um disco meu. E isso é uma coisa que também é um pouco de conceito, assim, de saber o que é aquilo. Eu, na verdade, quando eu fiz o disco, eu tinha uma necessidade também de, pô, agora eu vou, sabe, quando você faz um negócio, você fala, pô, agora tem que dar um sentido para isso, Uhum. que é tocar, fazer tal. E aí eu fiz o estado com coisas legais, festivais, né, de Santa Teresa, uhum. festival em Iguaçuíta, festival de inverno. Mas o outro lado, que era começar a viajar, eu tive que parar. Né? Que eu queria fazer Brasília, queria fazer Rio, São Paulo, Belo Horizonte, fazer umas capitais assim, para dar um sentido pro lance, pro disco, né? Mesmo que sem pretensão nada, mas sim, é sempre uma. E eu não, esse escapulido eu não consegui dar. Uhum. Por conta de coisas que teve uma hora, cara, que eu tava um pouco já pensando assim, aí, o tempo vai passando, eu falei, cara, eu tenho que ter um negócio. E aí, antes de pintar esse lance do bar, do pub, eu tinha pensado até, pô, vou abrir uma loja de instrumentos, né? Uhum. E, assim, tinha muito instrumento, assim, e uma facilidade de ir entendendo do negócio. Falei, pô, eu vou começar a comprar e vender esses lances. Mas aí, eu nunca pensei em lance de bar, cara. Eu falei, pô, nunca vou ter bar, cara. Sou muito mais consumidor do que dono de boteco. E as pessoas falavam, né, pra mim assim, cara, bicho, você tem tudo a ver, você tem um bar, cara. Eu falei, não, bicho, bar, tô fora, cara. Esse negócio é uma escravidão, né? E aí, essa ideia de, pô, uma loja de instrumento tem tudo a ver, né, pô, mais legal e tal. Segunda a sexta. Aquele horário mais tranquilo. 9 às 15, 9 às 18. Mas, cara, o mercado todo deu uma mudada, assim, e eu ainda bem que foi pro lance do o lance dos instrumentos. A gente viu durante a pandemia como é que o entretenimento faz diferença para as pessoas, como é que fez falta, né? Sim. E assim, eu, na verdade, eu tenho eu já circulei muito aqui no Brasil, no exterior, aqui no Espírito Santo inteiro, né? Então, assim, a gente vai aprendendo essas coisas, né, cara? Então, assim, eu acho que o pub, assim, eu tenho um orgulho, assim, de ter um lugar onde a música tem uma importância, de que o músico é bem tratado, né, cara? O público também. E não precisa ser um lugar gigante, né? Nem, pelo não contrário. Precisa ser um lugar grande, né? Você tem que... Sempre é muito difícil. Eu tenho uma coisa, assim, com a coisa dos ambientes, né? De você chegar num lugar e você se sentir, saca? Abraçado bem, assim, se sentir à vontade, né? E às vezes não é nem tamanho, nem investimento, nem... Cara, eu não sei explicar muito, acho que a arquitetura tem esse negócio, né? Você chegar no lugar e se sentir acolhido, né? Se sentir bem, né, cara? E assim, a minha preocupação sempre foi essa, assim, de você fazer um lugar, como é que as pessoas vão interagir no lugar, né? Então, assim, hoje é uma casa que funciona bem, assim, eu não vou lá para ouvir a música, assim, não é o meu lugar de ouvir música, mas eu adoro ir lá e, assim, a programação musical é bacana, né? Mas ela é business, né? Não não levo meus amigos do jazz lá para fazer uma jam, né? Porque não é a pegada do bar. Que é o Pub 426, que fica na Praia do Canto. Que é um lugar onde a música é um personagem principal. Exatamente. E a cerveja é o aditivo. É o coadjuvante, mas está bem próximo. Que faz a coisa acontecer, assim, a coisa ficar mais... É uma combinação perfeita. É um entretenimento, né, cara? É o que você falou, assim. Realmente, assim, a gente vê que, pô, as coisas vão mal e tal, mas, cara, o ser humano tem essa necessidade, né, cara? E de entretenimento, de música, né? Isso faz muito bem, né, cara? Faz muita Durante diferença. A pandemia, cara, a gente, assim, eu tinha um pouco de resistência, mas depois eu comecei a fazer toda semana live, né? E foi uma época que, pô, de muito estudo, assim, porque, pô, preparavam as lives temáticas, né, cara? Toda semana uma coisa diferente. Então, não parei de trabalhar, cara, em nenhum momento, assim. Bom, né? E isso, muita gente depois chegou para mim e falou, pô, agradecendo, pô, né? Saulo, pô, a gente lá em casa, cara, você não sabe como ajudou e tal. A gente sabe que a música tem um poder, né, bem legal, né? Mas e aí, essa coisa do pub levou para essa coisa
da cerveja, né, cara? Que é a cervejaria... A Cervejaria Espírito Santo. Cervejaria Espírito Santo. Que é uma empresa que a gente comprou já com 3 anos de existência, ela já existia. Mas tem um monte de prêmio. Tem prêmio e a gente continua ganhando prêmio, né? Eu queria saber, né? Mas você não trouxe pra gente provar aqui, mas vou mandar a cerveja na hora de ser... Ou eu já saí cedo, cara. Tudo bem. Não, a gente não tá sentindo não, né? Nem pouco, né? Se o carro tá estacionado ali na frente, vamos furar o pneu, mas tudo bem. A cerveja, cara, ela é... Assim, essa coisa da cerveja artesanal, eu fico muito feliz, assim, e eu vejo como... Mas você é um cara que manja de cerveja? Essa cerveja... Eu tive que estudar, né, cara? Eu tive que estudar, assim, né? Então... Tá, mas você manja... Nossa, essa cerveja tá... Não, o que eu fiz, tá assim... Isso, tá aquilo. Quando... Eu sou uma pessoa que, assim, sempre bebeu mais vinho do que cerveja. Mas a gente bebe cerveja... Todo mundo no Brasil... Falar um brasileiro, assim, que não entende de cerveja... É impossível, né? É impossível. Nós somos, assim, a criação é quase uma mamadeira, né? Você tira uma mamadeira e bota cerveja. Então, o brasileiro gosta de cerveja. É, né? Verdade. Então, assim, eu sou igual a todo mundo. Só que teve um momento que eu falei, cara, eu tenho que entender esse lance, né? Porque aí agora você é o dono do negócio. Fui fazer primeiro curso de sommelier, né? Para entender do serviço, assim, né? E o sommelier... E do sabor, né? Aquele cara que vai tentar entender, não do processo produtivo, mas das escolas, né? De identificar essa coisa. Bebi mais de 200 rótulos de cerveja. É um sacrifício muito grande, né? E aí, a primeira coisa... Aí você faz uma imersão nesse lance e aí você começa a distinguir, né, cara? Uhum. Mas eu fiz um curso de sommelier de vinho também, que eu achei... quando a mulher falou aquilo, cara, a professora... Eu falei, isso é verdade. Ela falando, cara, só na cidade de São Paulo tem mais de quase 30 mil rótulos de vinho. Então a pessoa que vai atrás de experimentar não vai conseguir nunca. Não vai. Né? Eu estava falando, a gente conversou com um sommelier aqui, que é dono de uma empresa que vende vinho também, chamou Vino. Sim, que é o Pablo. Eu recebo lá uns vinhos, porque eu compro muito vinho brasileiro, né, já há alguns anos. E às vezes eu pego lá na Alvino. Lá. Então, aí ele estava falando com isso, é impossível, cara. Você vai no supermercado hoje, você compra o vinho, eu adorei. Você chega lá, não tem mais. Não existe, já tem mais uns 250 no lugar. Muita quantidade. Então, como é que escolhe um vinho assim? E aí, na verdade, o que é essa coisa do sommelier? É você começar a entender aquela um monte de coisa. A procedência, o terroir, não sei o quê. Tipo de uva, né? Tipo de uva. Ele falou dessas coisas. Os países, né? Porque a gente, às vezes, participa de teste cego, assim, cara, você vai ter que tentar adivinhar de onde colocar, Novo Mundo, Velho Mundo, qual é o país, o tipo de uva e talvez a safra, né? Então, mas é sempre muito difícil. Tentar descobrir é o melhor, né? Porque você vai provar um monte de coisa diferente, né? Mas isso é uma coisa assim, eu eu adoro esse lance, cara. Eu cheguei a fazer, eu fiz gastronomia também, né? Eu sou um cara. Você fez também gastronomia? Eu sou muito. Assim, mas você cozinha, não? Taurino gosta, eu cozinho, cara. Só que lá pra galera lá de casa, assim. Mas eles se amarram. Não tem os pratinhos lá no pub, não? Um tira-gosto? Não, o pub, na verdade, assim, até o lance da comida também, hoje é uma coisa que a gente tem a comida fora do pub, né? Porque é muito... meio balada, meio balada, assim, sabe? A pegada é diferente, né? Vai arrumadinha, assim, vai meio aconchambrada, assim. Então, uma comida, ela ia dar uma... Não ia causar desastre. Mas o lance do sommelier, a cerveja, né, cara? Era isso, eu queria primeiro entender as escolas, né? Os estilos, assim, estudar um pouco e eu tenho ainda vontade de fazer o mestre cervejeiro. Que aí esse, na verdade, é uma pancada, porque esse é um curso... Hoje ele é dado na escola de cerveja lá em Blumenau, né? Que é a maior escola da América Latina, né, cara? O sommelier eu fiz lá, dessa escola, mas o mestre cervejeiro é 1 ano, cara. Aula todo dia, de segunda a sábado... 10 horas por dia. Tem tudo isso para saber de cerveja? Porque aí você, na verdade, esse curso é assim, você vai botar a mão na massa, é o processo produtivo e você também tem estágio em outras cervejarias. Você sai com um curso químico também, você pode assinar laudos químicos, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Exato. A gente viu aí no caso da Baker. E toda cervejaria hoje ele tem que ter um químico, né? Que assine, né? Que ateste, faça os testes. Então... eu tenho vontade de fazer. Aí 1 ano sabático, assim, tirar 1 ano para
Coisa de gente fina e gente rica que tá com a vida ganha. Não, mas assim, isso, na verdade, é uma necessidade, né, cara? Eu sempre... Sendo dono de uma cervejaria, o negócio é assim, o que acontece? Você falou assim, pô, o lance da música, né? Quando eu escolhi, né? Uma das coisas que me fez ter essa decisão da música, e aí eu acho que eu citei em algum momento hoje aqui, de que eu via na galera, assim, que às vezes a gente vê no músico, é uma decisão difícil. Uhum. Mas quando é mais fácil, pelo menos no meu entendimento, quando você passa a ser uma pessoa que resolve tudo sozinho. Então, no seguinte sentido, se qualquer que seja a pessoa hoje me fala assim, Saulo, dia tal pode ser, eu não preciso ficar procurando ninguém para... Você vai... Eu fecho a data e depois eu me viro para entregar o que eu vou me propor a fazer. Uhum. Então, hoje eu toco, eu canto, se botar um instrumento na minha mão, eu resolvo, né? Então, essa independência, cara, para mim é a principal coisa numa decisão profissional. E você já tem um nome, pelo menos aqui no estado, você já tem um nome, as pessoas já te conhecem. Sim, mas nunca foi assim, né? Eu comecei, né? Mas assim, não, okay, mas a decisão hoje... era isso. O que me levou a decidir pela música pô, eu consigo resolver o negócio sozinho. Uhum. E aí, quando eu falava para alguns amigos, pô, cara, acho que vou montar um restaurante. Eu falei, bicho, se o cara, o cozinheiro não for, você assume a panela lá, né? Não, cara, eu me sinto muito inseguro num negócio assim. Entendi. Então aí a sua segurança para fazer o curso de mestre cervejeiro para tomar conta do seu negócio. Porque se der pau... você resolve, você vai lá e resolve. Eu tenho, na verdade, é um conceito meu de vida. Assim. Uhum. Se der pau, eu resolvo. Entendi. Então eu preciso ter essa segurança. Hoje eu não tenho. E é bom que você tenha essa mentalidade de quem quer que dure muito tempo, Sim. né? Que seja... lógico que se a Ambev chegar lá e botar uma sacola na mesa, a gente vai conversar. Não, eu não me apego a nada. Mas você quer isso? Mas você quer isso? Não, hoje não, cara. Eu acho que assim, o mercado de cerveja ele vai crescer muito ainda, cara. Saca? A tendência é que cresça muito. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, você tem 50 marcas de cerveja comerciais, né? Uhum. Tem praças parecidas que tem mais de 200 Sim, marcas, né? tipo... E com a mesma não a população, mas pelo menos a área geográfica. Rio de Janeiro, por exemplo, é 5 vezes mais, né, que aqui. Né? Então, com a mesma área geográfica, lógico que a população é um pouco maior, mas a gente geralmente faz esse cálculo, né, de área geográfica com população. Tem potencial para crescimento. Tem. Né? E não só isso, assim, eu acho que num futuro, cara, a gente vai ter... Eu estou falando no futuro, mas isso você vai a Linhares, você tem uma cerveja. Exatamente. Você vai a Colatina, você tem uma cerveja. Você vai a Cachoeiro, você tem uma cerveja. Você vai a Castelo, você tem uma cerveja. Exatamente. Você vai a Pedra Azul, você tem uma cerveja. Tem um monte de cerveja em Pedra Azul. Você vai a Venda Nova, tem um monte. Exatamente. Então, olha que maravilha, né, cara? A gente está falando de uma coisa realmente que... E não cabe uma, cabe mais de uma. Não, sabe? Com certeza. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta. E isso acontece... Pô, que bom, e o Espírito Santo tem... Pô, a gente tem o café, né, cara? Que já é uma qualidade excelente, né? Então, você... Pô, e esse é um caminho sem volta, cara. Qual é o caminho sem volta? Depois que você bebe um café produzido aqui no Caparaó, em Venda Nova, diferente, você não volta pro industrial, cara. Você vai ter muita dificuldade. A tendência é essa, produzindo boas cervejas de qualidade. Então, né? Eu fiz, por exemplo, um evento final de semana, de tarde, um evento particular para pouca gente. Pô, cerveja artesanal, cara. Uhum. Saca? Então, isso é cada vez mais comum, né? Isso não só comum, mas isso é ótimo, né? Porque movimento a economia de todas as formas, dá oportunidade para todo mundo. Você cria uma identidade também, porque o Brasil ainda não tem essa... A gente vai caminhar, eu acho que para isso. E aí, isso vai desembocar nisso, numa escola de cervejaria brasileira, né? Que a gente acha que... Eu acho que isso pode... Tem outros fatores que levam a isso, mas eu acho que essa quantidade com certeza vai trazer um olhar para o Brasil em termos de mercado. Já é grande, né? Uhum. Mas eu acho que a cerveja artesanal, cara, a tendência é que... E você vai a algumas cidades, por exemplo, o Blumenau é foda falar, mas mesmo no sul, ali na região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, cara, não se bebe mais cerveja comercial. Todo lugar que você vai... É cerveja, né? Algumas, a gente ainda sente um pouco essa
Por isso que tem muito mercado para crescer, porque às vezes no interior você vai no barzinho assim, você não vai encontrar, você vai encontrar as garrafas mesmo, tradicionais, mas eu acho que não vai demorar muito para ter. A tendência você acha que é essa mesmo? Eu acho que vai ter cerveja assim, jorrando aí pelos... Aleluia. É isso aí. É isso aí. Voltando para a música, você passou por muitas bandas aqui no Espírito Santo, né? Passei, cara. E qual banda que te marcou mais? Tocando com artista também, né? Pô, toquei com Lula, com Papel, gravei com Papel, né? Toquei com João Pimenta, isso, pô, que são Chico Lessa, com Paulo Branco, que são Afonso Abreu. Pô, pra mim essa galera é sensacional, eu adoro essa geração, cara. Tenho o maior respeito, assim, por essa história que é, na verdade, a minha ligação direta com a música, assim, não sei, essa galera dessa idade, dessa geração. Então tenho o maior respeito. Eu toquei com, acho que quase todos eles aí, cara. Assim, eu tenho essa coisa da música autoral. Você nunca quis ter a sua banda? Você nunca quis ter a sua banda? Saulo Simonassi? Não, eu acho que eu trabalho com isso direto. É o que eu faço. Mas aí você tem a sua banda, você com os mesmos músicos? Não, cara. E depois que assim, que eu tenho essa coisa do telefone tocar e você fazer um trampo, eu já montei projetos mais variados, assim, com músicos diferentes. E isso, pra mim, é uma coisa legal. Por quê também, cara? Porque eu gosto de muita música diferente. Então, às vezes, você vai tocar música brasileira, é uma galera. Você vai tocar o rock and roll, é uma galera. Vai tocar o blues, é uma galera. O jazz, é uma galera. Você é muito mais rock e muito mais blues, né? Eu sou mais guitarra, né? E a que guitarra tem essa... No blues aparece muito mais, a guitarra, né? E o rock também, quase o símbolo, né, cara? Exatamente. E tá ali no centro, né? A sonoridade da guitarra que vai determinar. Ela é marcante, né, para esses gêneros, exatamente. Né? Então, por isso que, na verdade, isso tá mais presente mas é por conta da guitarra. Né? Mas é isso, eu gosto de muita música diferente. E aí é legal também. E trabalhar com músicos diferentes, cara, te dá você aprende muito, assim, saca? Você tocou na Big Beatles? Toquei. Foi o primeiro guitarrista da Big Beatles? Foi o primeiro guitarrista. Como é que foi essa experiência? Cara, foi ótimo, assim. Viajou, você foi para Liverpool? Vários, 10 anos seguidos. 10 anos seguidos para Liverpool. O lance do Big Beatles, assim, foi assim, eu nessa época, que era o início dos anos 90, 90, o Big Beatles é de 90, cara. Tem 20 acho que anos, sim, E aquela primeira temporada na Krypton lá. Foi o primeiro show. O Edu teve aqui, ele falou acho que foi 89, uma quinta-feira na Krypton. Acho que 1990, talvez, eu posso estar enganado, mas acho que é isso. Era uma época que, assim, eu estava me descobrindo como cantor, estava começando a cantar, já dava minhas cacetadas assim, mas não era uma coisa assim, eu ainda era um pouco tímido e tal. E no Big Beatles, cara, cantar Beatles, né? Eu já sempre fui apaixonado por desde criança, assim, e já aprendi a tocar violão tocando Beatles. E cantar, né, gravando mas assim, profissionalmente na frente da galera foi uma... Então aquilo me deu uma bagagem, porque se cantar uma música com riqueza melódica, cheia de vozes, né, arranjo de vozes e tal, aquilo me fez crescer como cantor. Assim, eu não me considero nem cantor, mas assim, eu acho que eu tenho uma afinação boa e gosto de cantar também. Então aquilo foi uma escola boa. E paralelo ao Big Beatles, nessa época aí, como Lanzo cantor, eu tocava numa banda também na noite chamada Voz Mania, na época do Bordel e tal, que era música brasileira, né, cara? Então, Ivan Lins, Djavan, Gil, Itali e tal. Então eram coisas diferentes, assim, mas que me deram uma escola boa maturidade, como cantor, uma maturidade, né, como cantor musical, né? E aí, o Big Beatles durou, esses projetos de viajar, né, para tocar na Inglaterra. Como é que é viajar? Cara, assim, para tocar? Sim, no começo, era aquela ansiedade, você, nunca toquei na Inglaterra, na terra dos Beatles, né, cara? Como é que foi o primeiro show lá, cara? Então, eu lembro até hoje, cara, a gente tocou a primeira vez, foi num hotel chamado Adelphi, que era a sede da convenção, né? É tipo uma convenção de fãs, assim, né? Você tem uma sede onde tem Comic-Con, um hall, assim, onde as pessoas montam as banquinhas e vendendo as bugigangas, tal, para fã, tal. E você tem
nos salões e nos pubs, shows, né? Em algum lugar, alguma palestra com alguma personalidade, né? E esse festival, essa convenção, ela começou pequena, assim, no Adelphi, e ela foi crescendo, foi envolvendo a cidade ao longo desses anos, né? Uhum. E o primeiro show que a gente fez foi na boate do hotel. Eu lembro, cara, o que me chamou a atenção nesse show foi que tinha um jornalista italiano na plateia. E eu percebi assim, o cara, depois no final ele veio falar assim comigo e tal, e ele falou que a impressão o que chamou a atenção dele é que era uma coisa assim, que tinha uma coisa de releituras, uhum. não só a releitura de você brincar com a estrutura melódica ou harmônica das músicas, mas também uma interpretação particular e natural, assim. A gente não forçava para fazer aquilo. O que a gente não conseguia era tocar igual. Saca? Tipo, o cara percebia algum sotaque, não o fato de ser latino, mas também por ser latino, mas ele percebia alguma coisa... Coisas diferentes. Que você não consegue, às vezes, controlar como músico. Né? Por mais que eu tente, não consigo me conter a colocar algum sotaque, assim, né? Um traço de execução para a música. Então, ele achou super legal. E aquele show, a gente já tinha... sempre gostei de fazer isso. Versões das músicas dos Beatles, né? Eu tenho várias, assim, né? Às vezes tem 3 versões diferentes da mesma música. Então, isso acabou se tornando uma coisa que foi criando um conceito, assim, para a banda nesses anos, assim, que pelo menos eu participei, assim. E eu acho que depois eles talvez tenham mantido isso. Isso que sempre me agradou. Eu nunca fui... Para qualquer música que eu toque, cara, eu nunca gostei de tocar fazer igual. A mesma coisa. Eu sempre gostei de brincar, fazer de mexer. Variações. Então, e foi legal assim por isso, porque aí você ter esse feedback de um público diferente, aí você ir lá, é uma Babel, né, cara? Tem gente do mundo inteiro, né? E te dando impressões diferentes, assim. E além de tudo é uma diversão, né? Ouvir Beatles, né? Mas ao longo do tempo é uma coisa que ela tem... Você vê que começa a ter, assim, o público é basicamente as mesmas pessoas que vão. É como um período de férias, uma semaninha de férias que as pessoas tiram para ir se encontrar. Amigos que moram, de repente, na Suécia. Que tem os Beatles em comum. Isso, se aqueles amigos que, tipo, uma convenção assim, de torcedores do Botafogo. Vai dar para... Vai de Kombi, tudo bem. Você é botafoguense? O Botafogo subiu agora. Subiu, dá uma moral pro Botafogo, é isso aí. Mas tem um pouco isso, né? Apesar de, do lance ter crescido, né? E tiveram alguns eventos bem legais, assim, com projeção legal, assim. Mas é uma coisa que ela tem aquele mesmo espírito, né? De reunir fãs que uma vez por ano se encontram lá para celebrar o lance dos Beatles. E depois eu fiquei talvez 10 anos com o Big Beatles, cara. Eu acho que um pouco mais, talvez. Não, acho que 13, mais de 10 anos. E aí coincidiu a minha saída com uma fase aquela fase meio 30 e poucos anos, que você fica meio acelerado e tal, e a vida começa a te colocar umas perguntas assim mais, né? E aí, essa coisa assim, quando eu decidi, falei, vou viver de música, o Big Beatles já era uma coisa que já... Talvez dava uma grana? Não, mas talvez ele passou a ser um problema, porque eu tinha que ter um compromisso ou uma disponibilidade que eu talvez não teria mais. Você não poderia ter por causa de ter que correr atrás de grana. Exato, mesmo. E também assim, poderia começar a fechar coisas e ter outras atividades, porque enquanto eu estava trampando com outra coisa e a Big Beatles era mesmo um hobby, né? Como ainda é, né? Mas quando a música começou a ser o main, a principal coisa, aí eu precisei tomar uma decisão, né?
Mas aí continuo com Beatles até hoje, né, cara? E você tocou com gente diferente, gente que veio para cá? Nessa fase do Big Beatles sempre teve esse lance, né? Desde o começo da banda, né? Os convidados, os shows temáticos. Quem foi o cara quem foi a pessoa mais legal que você tocou assim? Cara, tem te marcado? Desses artistas aí, cara. Eu tenho admiração, o lance de ter tocado com o Ivan Lins e o papo, assim, aquelas vezes a pouca conversa, né? Mas eu lembro todas as conversas que eu tive com esses caras, assim, são ensinamentos que são legais, né? Um papo com o Léo Ganderman, com o Ivan Lins, um papo com o Beto Guedes, né? E depois, pós Big Beatles, também com outros artistas que eu tive, esse lance, eu gosto muito das histórias, cara, dos ensinamentos, assim, das experiências que a música ou mesmo o trabalho traz, né, para a vida, né? Tem alguma dessas histórias que tem te marcado, que alguém tenha te contado, alguma coisa assim? Essa coisa acho que eu citei também hoje, que é assim, aquela coisa assim, por mais braços que você coloque no mercado, às vezes você não está pegando nada, né, cara? Então, porra, o Léo Ganderman uma vez contou a história essas histórias assim, de música que, bicho, tem que pagar a faculdade do filho e como é que vai fazer? Aí depois o telefone toca por um show internacional, não sei o que lá, que salva. Então, e acho que isso naquele momento ainda a música não era a principal coisa, aquilo te fala assim, cara, são os toques, assim, né, os insights, né, que você vai tendo que vai te deixando mais esperto. Você não pode deixar aquilo passar, né? Você está recebendo a informação. Se você não pegar, porque você está meio aéreo, né? Então, eu, desde novo, cara, o pai do Alexandre, Marcos Lima, né? Marcão, saudoso, uma pessoa que ensinou muito, ele sempre me alertou muito para isso. O mundo artístico, cara, se você não ficar ligado, você pode achar que tudo é meio festa, tudo é meio solto, tudo é meio oba-oba, mas você tem que ficar muito atento a todos os detalhes, né? Então, pequenas conversas, coisas sociais, né? Essa coisa que às vezes o músico às vezes não está muito ligado, isso, né? O contato, às vezes você está tão envolvido no lance técnico do seu mundo ali, do instrumento e do equipamento, que às vezes você não está muito ligado no entorno, assim, né, cara? Que é o business todo, né? Então você entender isso, ele me falou, cara, conversa, olha para tudo, tenta extrair o máximo das pessoas, aprender e tal, e conversar. Então aquilo, quando ele falou isso para mim, eu tinha 15, 16 anos, né, cara? Então, Como é que você trouxe tá trazendo até hoje? Então, aquilo me... E aí eu nunca... E lendo também, aí eu gosto de biografia de música, então ninguém falava, cuidado com o ambiente, né? Porque, você sai de um show, aquele adrenalina lá em cima, e você vai abaixando, e principalmente eventos, quanto mais, não sou um artista de frequentar com frequência esses lugares de muita multidões e show grande, igual esses grandes artistas, mas eu já passei por experiências assim. Então, imagino que assim, essa curva de baixar a adrenalina e você voltar, quanto mais intenso né, cara? Demora mais difícil, e você, às vezes, com tanta frequência, aquela curva começa a ficar muito alta e você vai perdendo um pouco o contato com a realidade. Vai perdendo contato com o chão, exatamente. Então, muita gente se perde aí. Muita gente se perde nessa curva que fica a montanha-russa só, não desce mais, né? Então, eu sempre fiquei muito atento a esse lance. Né? Qual foi o maior show que você já participou, assim? Cara, assim, eu acho que esses lances da Inglaterra, aqui também em Vitória, assim, show grande. Eu toquei em festival de Rio das Ostras também, né? Toquei
no palco principal em alguns eventos. Festival de blues e jazz. Festival de blues e jazz, um dos maiores festivais, né, do cara? país, Então, no gênero, com certeza, mas teve momentos lá de muita gente. Então, mas teve acho que talvez um momento que eu lembro na Inglaterra, cara, que era uma rua, era um evento de dia, e a gente ia fazer, uma época que tinha aqueles links, Atlântico, costa a costa, da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Ia entrar ao vivo na emissora, acho que na CBS ou NBC, alguma emissora grande americana. Era a comemoração do aniversário do Yellow Submarine, do disco. Ia ter era o Yellow Submarine Day, num dia numa rua na Inglaterra. E a gente era a banda que ia abrir o dia e ia entrar ao vivo. O repórter, aquele negócio. Agora. Eu sei bem o que é isso. E aí, um ar de gente na frente, né, cara? Então, é uma lembrança. Mas imagino, né? A sensação deve ser sensacional. E esse foi um ano importante por conta do lançamento do Yellow Submarine. O George Martin teve em Liverpool, né, no lançamento. É o quinto Beatle. O maestro lá, né? E tinha eles remasterizaram o filme, aí teve uma van premiere, o cara. Então, esse é assim, marcado. Às vezes, não só esses shows com muita pressão, muita gente, que são importantes. Às vezes tem show pequeno, assim, também, para pouca gente, que às vezes também é importante. Né? E quem foi o cara com quem você tocou? Você falou assim, pô, esse cara é gênio demais. Quem foi o cara que mais te impressionou, assim, com quem que você tocou? Cara... eu fiz um som antes dele falecer que, talvez seja um dos maiores baixistas do mundo, né, da história. Aquele negócio eu colocando stamp, né, selo. Mas o Arthur Maia, cara, que é um baixista que era o cara que tocou com Gil, era um músico gigante aí, né, cara? Ele morreu tem pouco tempo. Pouco tempo, foi secretário de Cultura de Niterói lá, tal. É um músico, Arthur Maia é um nome importantíssimo. E, fizemos um som junto, cara. Então, e é uma linguagem de instrumentista, né? Aquele cara que você fala assim, diferente, né? E às vezes tem o artista, o astro, né? E tipo, você pegar e tocar com Paulo Ricardo, como foi, acho que na época do Big Beatles, isso, né? Ou eu toquei com Celso Blues Boy, assim, fiz alguns shows com ele e tal. São pessoas, assim, que são ícones, assim, né? De cada um no seu quadrado, assim, na sua área, mas são pessoas que têm um nome, uma projeção, muitos fãs, né? E aí, tem experiências variadas, né? Geraldo Azevedo também, que é uma outra linguagem, né? Completamente Toquei diferente. Violão e guitarra na orquestra com um show com ele, um show de Natal, daqueles que você ensaia com... cara, a música, ela se traduz em cada pessoa de uma forma bem, bem interessante, assim. Eu acho isso fascinante, assim. Entendi. Você aprender com essas diferenças, assim, né? Como cada um decifra essa linguagem, né? Quando você começou com essa coisa de música, que você descobriu que a música era a sua praia, você não queria ser uma estrela do rock, um astro do rock? Toda criança... Então, é por isso que eu estou te perguntando, porque todo mundo que sonha, começa... né, cara? Exatamente. Tem um amigo que é professor de... Você bota até nome, guitarra, você bota até uns codinomes. Um nome artístico. Nome artístico, né? Você tinha isso? Quando criança, sim, cara. Mas quando adolescente, quando você começou a tocar mesmo, quando você viu que era seu negócio era música? Cara, eu vou te falar sinceramente, assim, eu tinha mais uma vontade, quando essa coisa era de banda, um pensamento coletivo, do que eu pensando assim, individualmente. Não era nunca era uma vontade de que a banda, quando você pensa meio... Primeiro aquela coisa infantil, né, do herói lá, de tornar depois um pensamento coletivo, assim, da turma, né? Aquela coisa da gangue, né? Mas depois isso passou. Acho que eu amadureci, de repente, muito rápido. E essa ilusão... E eu acho que também... Eu acho que isso é muito importante, cara.
eu me descobri, assim, eu tive um autoconhecimento e também talvez essa coisa assim de que algumas coisas eu não ia ceder, como o senso estético mesmo, né? Uhum. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com o sucesso, a parada de sucesso no Brasil, assim. Você não abriria mão do que você produz para poder fazer uma coisa comercial? Não, isso nunca me atraiu. Uhum. Sabe? E eu acho que eu também não tenho, não é uma verdade. Eu gosto de tocar guitarra, assim, e aquilo para mim é o sentido de tudo, assim. Então eu não iria mudar, assim, virar sei lá, tentar ser alguém que não fosse aquilo, né? Tipo, você não seria um Chimbinha, por exemplo, que todo mundo fala que é um grande guitarrista e não sei o que e tal, mas tocava na Calypso. Né, não tenho nenhuma, nunca tive essa disposição. Sei lá, cara, vestir esse personagem, né? Tudo bem, mas aí eu te pergunto, é possível viver bem de música? E a gente está falando de uma praça pequena, né? Uma praça em Vitória. Em Vitória, no Espírito Santo. É possível viver de música? É possível viver. Eu acho que sim. Eu acho que é possível viver de qualquer coisa em qualquer lugar, né? Viver bem? É possível viver bem de música? Então, aí eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Lógico que dependendo do tipo de... É importante você se conhecer, você conhecer o mercado, né? Saber o que você pode, o que você não pode, o que você quer, o que você não quer fazer. Mas eu acho que sim, é possível. E assim, vamos falar de uma coisa simples, né? Trabalhar no mercado como instrumentista, lecionar, ter um estúdio, produzir trilhas, e isso é cada vez mais possível, porque hoje você, na verdade, nesse mercado de trilhas, de produção de áudio, você atende o mundo hoje, né? É verdade, porque você está aqui, mas no mercado de aula... Você faz isso? Você atende o mundo? Não, na verdade, eu nunca... Não é muito a minha praia essa coisa do estúdio, assim. Se precisar fazer, você está pronto. Mas eu acho um ambiente um pouco insalubre. Nunca me chamou muita atenção ficar em estúdio muito, assim, o dia inteiro. Eu gosto... De ficar dentro do pub, fechado, todo mundo fumando, bebendo. Não, é muito melhor o ambiente. E eu não sou muito o pub, na verdade, ele tem dois ambientes. Eu gosto muito mais de tocar. Meu lance, assim, se eu tivesse que... Eu tinha os meus ídolos, assim, um dos meus ídolos de guitarra são pessoas que fazem 200 e tantos shows por ano. E aí, cara, teve uma... Eu tava vendo o Buddy Guy, que tem, sei lá, 80 anos, não sei quantos anos ele tem. O cara continuou tocando. O cara tem... A agenda de show do cara são 20 shows por mês. Então, né? Quando eu tava numa fase assim de... Falei, cara, eu vou começar a tocar. Depois que eu falei, é isso que é o lance, eu comecei a tocar mesmo. E aí, cara, eu passei pelo menos assim uns quase 7 a 10 anos tocando 200 e tantos shows por ano. Fazendo isso, você consegue ganhar uma grana e consegue... Exato, então por isso que eu estou falando. Por mínimo que seja o cachê que vão te pagar. E outra, cara, assim, também outra coisa que também a gente tem que ter consciência. É um trabalhador como outro qualquer. E isso, na Inglaterra, eu descobri muito claro. Eu via uns músicos, um disco, ficha técnica, guitarrista, né? Aí ia lá num pub na Inglaterra, tava o cara lá, bicho, carregando o instrumentinho dele, fazia uma gigzinha ali, ia pro outro e tocava. Então, é trampo. E isso é com qualquer músico, em qualquer lugar do planeta. A gente tem essa coisa meio... Também uma ilusão, né? Meio glamourosa. Não, artista, palco, camarim. Não, bicho, a música é labuta, né? Então, eu passei bons anos tocando, fazendo mais de 200 shows por ano. E aí é isso que você fala. Às vezes é uma grana maneira, mas às vezes é o cachê mesmo. É o que tem lá. Então, a única coisa que eu não fiz, cara, foi tocar qualquer coisa em qualquer lugar por qualquer... Não. Eu tive a sorte de poder escolher, assim, fazer as coisas que eu achava que era legal, estar no lugar legal, né, tocar para gente que queria escutar aquilo, né, estar no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, né. Mas isso é trampo. Então, respondendo a sua pergunta,
É possível? Sim, é possível. Desde que você... Não é possível assim, vou lançar um disco e vou esperar o telefone tocar, porque, pô, eu sou artista, tenho um disco e quero fazer um show, como o meu cachê é tanto, por menos eu não vou. Aí vai ser, cara, nesse mercado não existe, né? Então, é importante... E eu falo isso para os jovens, cara, para a galera que, pô, e aí, dá para viver de música? É possível? É possível. Agora, é bom você pesquisar assim, quantos músicos no Espírito Santo sobrevivem de música? Sei lá, são 5, 10, 20, 50? Beleza. Qual é a média? O que eles fazem? Qual é o mercado que eles atuam? Pesquisa de mercado, né? Exatamente. E quando às vezes a pessoa fala, pô, vou fazer publicidade, eu ingenuamente, né, cara, fui descobrir depois que, porra, para viver de publicidade bem, você tinha que ser o dono da agência, né? Normalmente. Não existe esse mercado de funcionário, né, cara? Então, monta o seu negócio e aí um empreendedor e hoje isso é completamente possível, né? Você ter o seu negócio e seja na música, seja o que eu falei, o seu mercado hoje, eu dou aula para o mundo inteiro, pô. Você dá aula pela internet? Você dá aula às vezes sim, também? poucas assim, mas eu gosto mais do presencial, porque esse ensino à distância é um saco, né, cara? Você dá aula para quantas pessoas hoje? Você tem quantos alunos? Eu já tive, eu tive no meu auge de aula. Hoje eu também não, eu dou aula assim, eu tô falando assim, mas eu escolho, você continua, você mantém, eu gosto, né? Você faz a manutenção. Eu gosto de dar aula, mas eu já dei, assim, eu já tive quase de 40, 50 alunos no mês. Que é coisa pra caramba. No estúdio 40, eu ficava... 50 alunos, aí você vai tocar à noite, cara, eu tive uma fase muito intensa de música, assim, trabalhando assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalhava, eu sou um operário mesmo da música, cara. E agora eu dei uma freada natural, assim, e até o lance de procurar um outro trampo, assim, e focar mais num business, né? Era porque eu sabia que, não é nem porque eu não gosto, mas é porque, porra, você vai e começa a dar uma cansada, né, cara? Pô, dei aula o dia inteiro, tem que cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, e aí a tocada fica mais pesada. É o jogador de futebol, né? Tá ficando velho já, né? Exatamente. Perdendo aquela a partida vai ficando mais, porra, qualquer entrada, né? Você vai ficando mais... Então, e já era uma coisa planejada. Então, quer dizer que a partir de agora é focar no pub, focar na cerveja... E tocar. Não tocar você não vai deixar... E dar aula. Não, é isso aí, cara. Assim, eu lembro quando... mais estudante ainda na universidade, a galera, os amigos conversando, pô, trabalhar, depois, pô, vou aposentar tal. Bicho, não vou aposentar nunca, cara. Quem toca não quer aposentar, cara. Só se for forçado. Quer ter saúde para continuar. Pra tocar, pô. Eu me espelho nessa dos velhinhos aí tocando, né? Mick Jagger com 80, Paul McCartney com quase 80 anos. Eric Clapton tudo bichado lá, cheio de doença, o cara não para, bicho. Eu tenho certeza que isso é um dos motivos dessa longevidade, cara. A música, né? A música, com certeza. Certamente o cara para e a tendência e eu acho que, na verdade, qualquer trabalho, né, cara? O trabalho, ele mantém essa coisa. Mas a música, principalmente, por exemplo, o instrumento, né, o instrumentista, ele tem conexões, cara, que geralmente as outras pessoas às vezes não fazem. Você pega, por exemplo, um guitarrista, ele tem conexão com o dedo mínimo da mão esquerda, que, porra, o cérebro cria isso, cara, e mantém esse negócio que, pô, nem todo mundo vai ter, porque você vai usar o dedo mínimo da mão esquerda, né, cara? Porra. Então, e isso, na verdade, é uma coisa altamente saudável, né? Você está mexendo com o corpo todo, né? Porra. Tá trabalhando todo, sem parar, assim. Então, seja coisa motora ou mesmo a questão que também tem o raciocínio, a música tem muito de raciocínio lógico, matemática, né, cara? Exatamente, tem mesmo. Então, percepção, né? Parte emocional, né? Bicho, é uma parada muito bom. Eu aconselho, assim, eu falo pro cara, o cara vai casar, em vez de você pedir um abajur, pede um violão, um instrumento,
como se fosse um negócio ali no canto, cara. Tem que ter, cara, em casa, assim, instrumento. Né? Uma vez eu saí da gig, cara, tava tocando, aí uns amigos chamaram, pô, vamos lá em casa, vamos tomar uma cervejinha lá, tava eu falei, vamos lá, bater papo, ouvir som. Chegou lá, me deu vontade de tocar, cara. E eu falei, pô, traz o violão aí. O cara falou, não tem. Bicho, não tem. Como assim? Meu irmão, o cara ficou... Ele mesmo ficou depois assim, falei, cara, como é que eu não tenho violão, bicho? Que acaba sendo social, né? Acaba sendo uma coisa social. E eu acho que assim, eu lá em casa eu deixo assim, meus filhos, cada um eu boto um violãozinho lá, mesmo que eles não tocam. Às vezes toca, tem facilidade, mas não é lance. Mas, cara, de qualquer forma o violão tá lá, cara. Tá? E eu acho que tem que ter assim, um instrumento. Toda casa devia ter algum tipo de instrumento. Seja uma flauta, um pianinho, sei lá, bicho, qualquer coisa. Música faz diferença. É bom, cara, é bom. E é uma coisa saudável e tem uma coisa também que faz parte do universo da música, que eu falei assim, o business, esse mundo corporativo, ele é muito duro, né? Com as relações, assim. A música ela é uma coisa muito mais leve, assim. O tipo de comunicação que você leva no meio musical, assim, é tudo mais tranquilo, cara. E geralmente o resultado, eu não sei, assim, a gente sabe que o resultado no esporte é legal, em equipe, né? Você tem uma satisfação boa. O resultado no mundo corporativo também ele é legal, mas eu acho que não é tão intenso quanto o resultado porque musical, o resultado no esporte é um contra o outro. O resultado no mundo corporativo é um melhor do que o outro. Sim. Na música todo mundo ganha. Todo mundo ganha, exatamente. É uma coisa coletiva que você une um pouco mais e a gente viu muito isso na pandemia, né? Como é que faz a diferença para muita gente, né? As lives que muita gente fez. Estamos falando de Marília Mendonça agora, que é uma artista de destaque que morreu agora, acabou de morrer recentemente num acidente de avião, e teve parece que foi a live mais assistida da história do YouTube, entendeu? Os views, né, cara? Impressionante. É impressionante. Não, eu vi lá, às vezes eu vi um pedaço do Skank, por exemplo, cara, eu ficava impressionado, do Gilberto Gil também, que ele fez com a família, cara, impressionante a quantidade de gente conectada, né, cara? Exatamente. Hoje a Valença fez. Essa é uma força grande, né, cara? Foi assim, que estava aí, que a gente sabia que estava aí, mas ninguém tinha dimensão do que era, né? Não percebeu, né? Não percebeu. Com a pandemia a gente foi obrigado a perceber, né? A ver que ali é uma conectividade muito rápida, você tem uma reação muito rápida, uma presença, né? Muito rápida. Todo mundo presente ali, né? Você sempre está em casa, mas você está presente. Um celular, um computador, simples, rápido. Teve uma que eu fiz, a gente fez uma uma homenagem ao Elton John, eu adoro o Elton John, né? E aí o João Fera do Paralamas, a gente já tocou junto já, né? Mandou uma mensagem e tal, e a galera que tá no chat assim, falou, pô, o João Fera tá aí. Legal. Isso é massa. O Rodrigo do Barão Vermelho também, acho que ele viu uma outra, não sei se foi essa do Elton, mas enfim. Isso é massa porque você sente a presença, né? Todo mundo comenta, tal. O próprio Edu Henning, ele fez uma sessão de lives com músicos, mais de 200, eu acho, mais de 200 lives em 2020. Tocando? Não, batendo papo, né? Conversando. Entrevista. Entrevista. Eu acho que, assim, sensacional. Ele conversou com muita gente. Nessa época eu vi, foi legal também, eu vi umas do Ed Mota, cara. Muito legal, ele fazia com músicos, assim, falando sobre gravação, sobre o baixista, o cara gravou. Eu vi do Liminha, do Torquato Mariano, que são músicos, assim, que muito tem uma história da música brasileira, né, de discos e tal. E foi legal também porque alguns artistas começaram a lançar canais, né, cara? Falando sobre... hoje existe uma coisa muito saudável, assim, da questão didática, de ensinar, né? Por exemplo, os caras mostrando, como eu vejo muito no YouTube, às vezes o Djavan tem, o Gil tem. O Nando Reis ensina cada música, ele conta a história de cada música. Até o Lu Santos, cara, no canal dele agora tem uma coisa falando dos discos, ele fala onde gravou e tal. Pô, acho isso, cara, muito legal. Você conhecer as histórias assim, uma riqueza assim, fabulosa de conhecimento, que isso estava perdido, né, cara? Ninguém nem pensava nisso, né?
E aí você tem porque a forma de produção, você vai querer trazer um disco desse à tona, lançar de novo, é um processo difícil, sim, demorado, caro. Com a plataforma de streaming, isso assim, fica muito mais acessível, e aí junta com essas histórias que fica muito mais fácil de contar. Você não precisa chamar o cara numa entrevista de televisão para o cara fazer um documentário, sim, não. Contar. O cara vai lá, entra no canal dele e fala assim, não, essa música eu fiz assim, não sei o que e tal. Eu acho, e a gente tem um gap aí no Brasil, que são as fichas técnicas, né, cara, de discos. Que a gente não tem o costume, nem de acompanhar. Nem a gente, o brasileiro, tinha muito costume, e nem as próprias gravadoras, elas registravam muito, davam o crédito correto. Exatamente. Né? Então eu já conversei com muitos músicos assim, que gravaram com vários artistas e que não tinha lá, às vezes, o crédito devido. E eu sempre gostei muito dessa coisa, né? É bom saber quem é o cara, quem é que fez aquele arranjo, sempre... quem é que tá naquela... Exato. Quem tocou ali naquele disco. Isso tá diferente. Quem foi o cara que tocou aqui? Você não consegue saber. A gente não teve muita, quer dizer, as gravadoras não porque também era a questão de custo, às vezes para baratear, né? Eles tiravam um pouco a parte do encarte, a parte gráfica, né? Mas na América e na Europa... Na época dos discos era isso. Tem encarte, não tem encarte. As pessoas de hoje em dia não se preocupam. Não, mas não tem nem noção do que é isso, né? Dessa informação, antigamente esse disco é legal, ele tem encarte, tem as letras, não tem as letras. Era tudo uma questão de custo. E hoje, esses canais, assim, a gente tem possibilidades hoje de ter essas informações que são super valiosas, né? Isso é muito legal mesmo. Exatamente. Tem um canal também no YouTube que eu acompanho de um produtor chamado Rick Beato, e ele destrincha composições, assim, sabe? Tipo, que faz essa canção ser ótima ou excelente. Legal. E ele pega clássicos, assim, às vezes você ouve coisas que você fala, cara, como é que tem isso, né, na música, né? Ele abre os trackings, assim, né, de estúdio, tipo, separa só o baixo e tal. Isso hoje você tem no celular, né, cara? É impressionante. Tem um aplicativo chamado Moisés, eu não sei se as pessoas conhecem isso, que você baixa no aplicativo, você pega uma música qualquer de graça? Que seja... É de graça? Não, é pago, mas é baratinho, essas coisas de $1 e pouco e tal. E você separa. Eu vou ouvir só a voz, vou ouvir só o... Muito, muito interessante esse lance, né? Então, estamos... Esse mundo novo aí, ele tem muita coisa para oferecer, né, cara? Para tudo. Então, e essa coisa, assim, hoje, por ter tantas possibilidades, eu acho que as pessoas podem escolher, seja a música ou seja qualquer outra profissão, mas uma escolha mais de acordo com o que elas sentem. Né? Que não era muito assim, né? Não era, mas a gente sabe que o mercado está aí e a gente precisa botar comida dentro de casa e não é tão simples quanto parece. Não é simples. Continua não sendo, mas há possibilidades, certamente há mais possibilidades. Eu tenho filho, assim, é sempre um olhar desafiador, né, cara? Mas eu sempre... Eu tenho essa coisa, assim, a preocupação é que eles descubram uma coisa que seja... Legal para eles, cara. Que eles se amarrem a fazer. Tenho, assim, um pouco de convicção de que isso vai ser bom de alguma forma, cara. Mesmo que tenha os perrengues, porque nada é fácil, né? Nunca é fácil. É verdade, nunca é fácil. Fácil para ninguém, né, cara? Mas fica mais fácil ouvindo música e tomando uma cerveja artesanal, não fica não? Legal. Saulo Simonasso, o melhor guitarrista do Espírito Santo. Valeu, cara. Obrigado pela conversa. Valeu, Márcio. Valeu.